Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Terra Rubro-Negra. Deixe o seu like e se inscreva. Pessoal, nós vamos agora acompanhar um react do programa F90 da ESPN Brasil, falando tudo sobre Olímpia e Flamengo, jogo da volta das oitavas de finais da Copa Libertadores da América. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Muito essa questão de bola aérea, então vão tentar um lançamento para cavar uma falta na intermediária e leva todo mundo para tentar um gol de cabeça. E aí, se fizerem um gol, aí fica complicado o jogo, porque eles vão se trancar lá atrás e é difícil furar o bloqueio defensivo. Antes de o professor e o André também falarem, quero voltar lá com o Jean Oddi para a gente falar um pouco mais do Flamengo, do que esperar desse time do Sampaoli, que oscila muito, tem grandes atuações, como teve contra o Grêmio, por exemplo, na Copa do Brasil, lá jogando em Porto Alegre. Tem atuações muito ruins, né? Com o time titular, às vezes com o time mesclado, às vezes com o time reserva, como, por exemplo, contra o Cuiabá no final de semana. E o Sampaoli já falou, Jean, não foi uma vez só, que nas Copas eles parece que se dedicam mais e alguns jogos no Brasileiro nem tanto. De qualquer maneira, é um Flamengo de muita qualidade técnica e, na minha visão, uma experiência de vários jogadores que não tem medo de estádio lotado, que não sentem. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, o que você tem de informação em relação ao time, Jean. Pois é, Abel, acho que assim, até baseado no que você disse, uma certeza a gente tem, será um Flamengo muito forte em campo. Forte no sentido do potencial que tem, da capacidade que tem. Como você disse, o Flamengo às vezes vence jogos convencendo, como aconteceu, por exemplo, contra o Grêmio na Copa do Brasil, e talvez seja o único exemplo mais recente desse vencer e convencer do Flamengo. Mas o Flamengo vence muito, mesmo quando não convence, né? E aí a gente pode pegar o ótimo exemplo da partida contra o Atlético Mineiro, que foi uma partida em que o Flamengo não vinha bem, mas aí com a entrada do Arrascaeta, com a entrada da qualidade, acabou conseguindo uma vitória que até parecia improvável. O mais raro de acontecer é o que a gente viu com o Cuiabá. É o que a gente viu com o Bragantino, por exemplo, que é o Flamengo ser amassado pelos seus adversários e até adversários inferiores tecnicamente. Isso realmente é inadmissível, isso eu acho que não pode acontecer e o Sampaoli tem que dar um jeito de resolver. Agora, na maioria dos casos, o Flamengo vence, seja convencendo, como aconteceu contra o Grêmio, seja baseado na qualidade individual dos seus jogadores, como aconteceu contra o Atlético. Como vai ser hoje? Eu acho que aí você já deu uma pista, né? Teoricamente, o Flamengo parece ser uma equipe cujos jogadores se motivam mais, e a gente pode discutir se deve ou não ser assim, acho que me parece óbvio que não deve ser, mas que os jogadores entram de fato mais ligados e aí, mesmo que involuntariamente, nos jogos de Copas. A gente está falando de uma oitava de final de Libertadores, então é normal que numa partida como essa, com toda a empolgação do ambiente, né, com todo o clima que vai ter, os jogadores estejam absolutamente envolvidos nesse jogo, absolutamente envolvidos na partida. Esse não deveria ser um problema. Claro que vai depender muito do que o Olímpia vai ou não conseguir fazer, do ritmo que vai conseguir impor, mas tecnicamente o Flamengo é quem deveria se impor, porque é a equipe melhor, e acho que isso ninguém aqui, mesmo no Paraguai, duvida. A gente tem algumas dúvidas aí em relação à escalação, né? Eu acho que seria importante para o Flamengo o Felipe Luiz voltar ao time, por melhor que seja o Ayrton Lucas, por melhores que tenham sido suas partidas na temporada, você ter um lateral de um lado mais agudo, do outro mais construtor. Ainda mais porque você está falando de um Felipe Luiz que é um cara mais construtor e que tem um jogador à frente dele mais agudo, que é o Bruno Henrique. Eu acho que seria mais interessante para o Flamengo. E tem a questão da experiência que você citou. Então, um jogador desse nível também, estando bem fisicamente, evidentemente, estando com condições de jogar 100% do ponto de vista físico, pode ser importante. Mas é o que você disse, Abel, é tão imprevisível a gente tentar adivinhar qual vai ser o Flamengo do dia, se vai ser o Flamengo que vence e convence, se vai ser o Flamengo que apenas vence, ou se vai ser o Flamengo que decepciona, como a gente viu em algumas oportunidades também, é difícil saber. Eu acho que essa última versão do Flamengo decepcionante, como a gente viu com o Cuiabá, com o Bragantino, eu acho que esse é bastante improvável. A escalação, mais ou menos, acho que todos nós sabemos qual vai ser. Mas muitas vezes a escalação não diz muito sobre a postura, sobre a maneira que o time vai entrar dentro de campo. Isso o torcedor vai ter que esperar até as 9 da noite. Obrigado, Jean Oddi, ao vivo lá de Assunção, trazendo tudo de Olímpia e Flamengo. Bom dia, bom trabalho por aí, Jean. Valeu, um abraço, amigos. Provável escalação do Flamengo de tanta gente na tela. O Flamengo de Jorge Benjor, de Fio Maravilha, de Zico, Adílio Andrade e Júnior. De Sandra de Sá. O Flamengo de Zinho, do Tetra e de
Sandra de Sá. Sensacional. Grande Jorge goleiro. Sampaoli, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira ou Davi Luiz e Felipe Luiz ou Ayrton Lucas. São muitas opções pro Sampaoli, como por exemplo, Uma melhor que a outra. Gerson ou Vitor Hugo. Eu acho que vai Gerson, né? Imagino que sim. O Alan, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol é o provável Flamengo para enfrentar o Olímpia. Repito, transmissão exclusiva ESPN e Star Plus, Olímpia e Flamengo. O Flamengo buscando a vaga e de olho nele, no Guilhermo Paiva, em 5 jogos pelo Olímpia nesta Conmebol Libertadores, tem 4 gols e 1 assistência. Comentário rápido do professor Celso Zelt, por favor, porque já temos um convidado para falar de um provável Fla-Flu, um convidado do Fluminense, hein? A teoria da Flamengo, só que Libertadores não é campeonato para teoria. Então, tá aí a graça desse jogo de hoje, né? Um Flamengo irregular, num campeonato que promove surpresas, numa noite de Libertadores. Vai ser uma noite de Libertadores. Que o Flamengo faça valer essa sua maior qualidade técnica. Muito bem. Eu pedi um comentário rápido, professor, porque já temos John Kennedy, destaque do Fluminense, E ele é classificado. rápido, hein? Ele é rápido, não é? É. Ele é rápido. Convidado especial, já damos bom dia ao John Kennedy. Bom dia, muito obrigado por estar conosco aqui no Futebol 360. Parabéns pela campanha. Tô ali, consegue extrair, Sabe que muita gente sempre brincando, um pouco mais imaturo, mas agora vem amadurecendo, então acho que vem falado nele para aprender um pouco. Professor, Daniel, não. Pensei que era o seu filho, Daniel. Não, meu Daniel, não. achei que ele era corintiano. Nada Virou aqui, São tá Paulino, com a seu filho? dormiu, já acordou com a camisa hoje. A grama é natural e geralmente Aí, números defensivos do São Lourenço nesta temporada. Professor. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Vocês estão vendo aí na tela aí o provável Flamengo para essa partida. Flamengo ouvindo aí com... A gente já tinha até comentado aqui que seria esse time de Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Davi Luiz, a Felipe Luiz, o Ayrton Lucas. No meio campo ali o Alan ou o Thiago Maia, também pode ser uma opção para o Sampaoli. Gerson, Vitor Hugo. Os meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time do Sampaoli. O Flamengo precisa mostrar que é aquele time de Copas. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro o desempenho não tem sido bom, apesar dos números serem razoáveis. Afinal de contas, o Flamengo está na segunda posição. O Botafogo que abriu vantagem, mas está todo mundo ali embolado nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho não é bom. O Flamengo deixa a desejar, principalmente no quesito vontade, nos jogos do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, o Flamengo impõe mais intensidade, consegue fazer melhores jogos. O jogo contra o Olímpia não foi tão bom. O Olímpia montou, em dado momento, uma linha de 6 jogadores ali na defesa, uma retranca danada. O Flamengo conseguiu quebrar essa retranca, fez 1-0, leva a vantagem mínima para o Paraguai. Promessa de um jogo muito tenso. Os ingressos já estão esgotados. O estádio Defensores del Chaco. O Olímpia é um time de grande torcida lá no Paraguai, então o clima promete ser dos mais hostis para o time do Flamengo. Mas os jogadores estão acostumados, é um time que já foi campeão de Libertadores 2 vezes, ali, a maioria dos atletas, é um time que já foi campeão de Copa do Brasil, sabe jogar com um clima desfavorável, e a gente espera que o Flamengo encaixe um bom jogo, que consiga vencer a partida sem maiores sustos e consiga essa classificação para as quartas de finais da competição sul-americana. Lembrando que, caso o Flamengo passe de fase, vai enfrentar o Fluminense nas quartas, Fla-Flu na Copa Libertadores da América, vai pegar fogo o Rio de Janeiro, 2 jogos históricos, então a gente espera que o Flamengo passe e enfrente o Fluminense. A gente tem recordações boas, o Flamengo já eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, tem mais time, consegue jogar bem contra o time do Fernando Diniz e, quem sabe, avançar para as semifinais da competição sul-americana. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!